a Bíblia, ela é a palavra de Deus? A Bíblia, ela é infalível? A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus? Os homens que escreveram a Bíblia Sagrada, eles foram inspirados pelo Espírito Santo? Todos os escritores, eles concordaram? Por que eu estou fazendo estas perguntas? Ora, irmãos, porque se prega que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, se prega que a Bíblia é infalível, se prega que não há erros na Bíblia Sagrada, se prega que os escritores, eles, nas suas narrativas, eles concordam em tudo, nas minúcias, que eles não discordam em nada. E agora você vai entender o porquê que eu começo abordando estas questões. Daqui eu faço uma pergunta. A narrativa de Jesus Cristo purificando o templo, que se encontra, diga-se de passagem, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Pergunto: Jesus Cristo purificou o templo no começo do seu ministério ou quando ele estava findando o ministério? Ora, os evangelhos, eles nos levam a ver que o ministério de Jesus durou entre 3 anos ou 3 anos e meio, certo? Então, a pergunta é: quando Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas, aqueles que estavam vendendo, aqueles que estavam negociando no templo, quando Jesus purificou o templo, essa ação de Jesus Cristo se deu no início do seu ministério ou no fim do seu ministério? Nós vamos aqui responder para você esta pergunta, ok? Este vídeo ele está sendo feito para isso, para nós darmos uma resposta, ok? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro e eu digo aqui para você que o meu compromisso é única e exclusivamente com o que diz a Bíblia Sagrada. Nós vamos começar aqui a narrativa em João, capítulo 2. João, capítulo 2. João, capítulo 2. João, capítulo 2. E eu vou começar bem aqui do versículo 12. João capítulo 2, vou começar do versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Atente bem, ficaram ali não muitos dias, eles passaram a temporada ali. E estava próximo a festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Bom, eu só quero até aqui, meu irmão. Só quero até aqui. Bom,
nós vemos aqui que Jesus purifica o templo. E fique bem atento para cada palavra que eu disser. Essa purificação aqui, no Evangelho de João, ela é colocada no início do ministério de Jesus Cristo. Antes da purificação aqui do templo, o único milagre que Jesus tinha feito foi esse aqui, ó. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Os seus discípulos creram nele. O que foi que ele fez? Transformou a água em vinho. Então, a única coisa que Jesus tinha feito antes de purificar o templo foi transformar a água em vinho. Na narrativa de João, é exatamente isso. Então, atente bem. De acordo com a narrativa de João, Jesus, ele purificou o templo no início do seu ministério. E agora tenha em mente também outra coisa. Eu pergunto para você: o Evangelho de João é escritura? Sim. João, ele era cheio do Espírito Santo? Sim. João, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para narrar o que ele narrou? Sim. O que João escreveu para nós é a palavra infalível de Deus? Sim. É assim que respondem os cristãos, os conservadores. Então vamos lá. Agora nós vamos ver uma coisa, ó. João coloca a purificação no templo no começo do ministério de Jesus. Já os sinóticos colocam no fim. Vamos aqui para Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, eu vou fazer questão de ler para os senhores. Mateus capítulo 21. E versículos 12 e 13, E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Bom, esta narrativa aqui, meus irmãos, ela é colocada, veja bem, esta narrativa aqui, o que Jesus fez aqui, que foi a mesma coisa registrada por João. Jesus aqui, ele purifica o templo. Na narrativa de Mateus, isso aconteceu quando? No início do ministério de Jesus? Não. Veja que nós estamos no capítulo 21 de Mateus. Nós já estamos aqui nos momentos finais de Jesus Cristo, do seu ministério. E isto aconteceu, a purificação do templo, aqui no Evangelho de Mateus, aconteceu após a entrada triunfal de Jesus no templo. E essa entrada triunfal de Jesus, ou melhor, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela tem lugar no final do seu ministério. Jesus, ele fez a sua entrada triunfal em Jerusalém, proclamando-se ele o Messias. Isso aconteceu já quando o ministério de Jesus estava findando. Ok, meus irmãos? Já quando o ministério de Jesus estava findando. Após esta entrada de Jesus em Jerusalém, ele chega no templo e expulsa de lá os cambistas, os cambiadores, os vendedores que vendiam pombos, que comercializavam, que faziam comércio ali no templo. E ele expulsou a todos. Ok? A mesma narrativa, meus irmãos, para nós não nos tornarmos repetitivos, está em Marcos 11, 15 a 17 e em Lucas 19, 45 e 46. O mesmo episódio.
E na mesma sequência, atentem bem, nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, a purificação do templo acontece no final do ministério de Jesus. Enquanto que no Evangelho de João, a purificação do templo acontece no começo do ministério de Jesus. Ou seja, se nós pegarmos a distância de tempo entre o que está registrado no Evangelho de João para o que está registrado nos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, nós temos no mínimo aí um espaço de 3 anos mais ou menos. De uns 3 anos. Ok? Aí a minha pergunta é o seguinte: o evangelista João, ele era inspirado pelo Espírito Santo? Você vai dizer sim. Ele foi guiado pelo Espírito Santo? Sim. Então, João, que foi guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo estava em João, estava guiando ele. Você concorda com isso? Você diz isso. Então, o Espírito Santo que estava em João, que estava usando João para escrever, orientou João a colocar a purificação do templo por Jesus no início do ministério dele, de Jesus Cristo. Agora vamos lá. Mas você crê também que Mateus, Marcos e Lucas, eles foram cheios do Espírito Santo? Sim. Você crê que eles foram orientados pelo Espírito Santo? Sim. Você crê que o que foi registrado por Mateus, Marcos e Lucas é a infalível e inerrante palavra de Deus? Sim. Agora me explique você. Me explique, veja bem, me explique, seja sincero. Se os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 foram usados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, se é verdade que a Bíblia é a infalível e inerrante palavra de Deus, se é verdade que não há desencontro entre os escritores, se é verdade que os escritores bíblicos, eles não se chocam, eles se completam, tudo que eles dizem casa, o que Mateus diz casa com o que Marcos e Lucas e João diz, e assim vai indo. Se é verdade que não há desencontros de relatos na Bíblia Sagrada, se é verdade que a Bíblia é a infalível e inerrante e exata palavra de Deus, acima de tudo, se o Espírito Santo é o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada, se o Espírito Santo foi ele quem inspirou os escritores da Bíblia para escreverem, aqui eu vou lhe fazer uma pergunta e você responda. Como é que nós vamos explicar se o Espírito Santo está por trás de tudo, se o Espírito Santo é o verdadeiro autor, é quem inspirou? Como é que se explica que João diz que Jesus, ele na sua narrativa, João coloca a purificação do templo no início do ministério de Jesus? E quando nós vamos para Mateus, Marcos e Lucas, o mesmo episódio, o mesmo acontecimento é deslocado para o final do ministério de Jesus Cristo. Aqui então vai a minha pergunta: e se tudo é inspirado pelo Espírito Santo, eu pergunto para você, aqui eu pergunto, a purificação do templo, que foi registrada por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João, e eles eram inspirados pelo Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo, a purificação do templo aconteceu no início do ministério de Jesus ou no final? Porque o mesmo episódio, o mesmo evento, o mesmo acontecimento é narrado pelos 4 evangelistas. Só tem que estar havendo aqui uma discrepância. Não está batendo o que eu relato, não, mas o tempo em que aconteceu a purificação do templo. João diz que isso aconteceu no começo do ministério de Jesus.
Já os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, colocam o acontecimento lá no final do ministério de Jesus. E como é que nós vamos conciliar isso? Aqui eu pergunto para os senhores e senhoras. Se o Espírito Santo é o verdadeiro autor da Bíblia Sagrada, se todos escreveram sob a orientação do Espírito Santo, eu pergunto, não estou dizendo aqui que não aconteceu, não é isso, eu quero saber quando realmente aconteceu. Em que momento Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas, os cambiadores, os vendedores? Em que momento Jesus purificou o templo? Ele purificou o templo, conforme a narrativa de João, no início do seu ministério, ou ele purificou o templo já no término do seu ministério? Se você disser, professor, ele purificou o templo no início do seu ministério, ok, você vai dizer o seguinte: João foi inspirado pelo Espírito Santo, e João está certo em dizer que Jesus purificou o templo no começo do seu ministério. Ok, irmão. Agora eu te pergunto, e Mateus, Marcos e Lucas estão errados? Se João está certo em colocar no início do ministério de Jesus, então qual é a conclusão óbvia? É que Mateus, Marcos e Lucas erraram. Eles não erraram em dizer que Jesus purificou o templo, não, porque os quatro dizem isso. Mas já que João está certo em colocar a purificação do templo no início do ministério de Jesus, então nós temos que concluir que os sinóticos estão errados em colocar a purificação do templo por Jesus no final do seu ministério. E se é verdade que os três, Mateus, Marcos e Lucas, erraram, então agora eu pergunto, eles erraram sob a inspiração do Espírito Santo? Se João está certo, eles estão errados. E a pergunta é, eles erraram sob a orientação do Espírito Santo? Se você disser, eles erraram sob a orientação do Espírito Santo, você está dizendo então que o Espírito Santo errou, porque João acertou. Se você disser, eles erraram sob a orientação do Espírito Santo, então você está dizendo que o Espírito Santo errou. Se você disser, não, o Espírito Santo não erra, o Espírito Santo acertou, a narrativa de João é a inspirada pelo Espírito Santo, então você está dizendo que a mesma narrativa que nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas, você está dizendo que, além de ela estar deslocada para o final do ministério de Jesus, e já que você admite que eles não escreveram sob a inspiração do Espírito Santo, ou seja, que eles não erraram sob a inspiração do Espírito Santo, então você há de convir que as narrativas dos sinóticos não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Já que você disse que o Espírito Santo não entra em contradição, que o Espírito Santo não erra, que ele não conflita, então se a narrativa de João foi inspirada pelo Espírito Santo em tudo, então o mesmo não se dá nos sinóticos. Então nós temos que admitir que Mateus, Marcos e Lucas escreveram o mesmo evento, mas erraram quanto à data. Sendo que eles erraram, e você diz que eles não erraram sob a orientação do Espírito Santo, então não foi orientado pelo Espírito Santo os sinóticos. Neste quesito não foi. Você concorda comigo? Se você não concorda, eu gostaria que você fizesse um comentário e interagisse comigo, ok? Se eles, os sinóticos, colocaram a purificação do templo por Jesus no final do ministério de Jesus, e eles estão errados em relação a João, e eles não erraram sob a orientação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não erra, porque ele é infalível, porque ele é Deus, então você vai ter que concordar, ou você vai ter que admitir que as narrativas em Mateus, Marcos e Lucas não foram inspiradas pelo Espírito Santo. Se não foram inspiradas pelo Espírito Santo,
e os sinóticos estão conflitando no que diz respeito a quando aconteceu a purificação com João, então há conflito entre os sinóticos e João. Se há conflito, eu pergunto, como nós podemos dizer que a Bíblia Sagrada ela é inerrante? Como é que nós podemos dizer que os relatos são harmoniosos? De que forma nós vamos fazer com que os sinóticos se harmonizem com João? Eu queria que você me respondesse isso. Seja sincero, meu irmão. Eu não estou sabendo como harmonizar o relato de João com as narrativas de Mateus, Marcos e Lucas sobre a mesma coisa. Eu não estou sabendo como harmonizar. Mas se você que diz que a Bíblia Sagrada é harmônica, que não há conflitos, que ela é inerrante, que ela é inspirada pelo Espírito Santo, que foi o Espírito Santo quem usou os evangelistas, que você me explique então como é que nós vamos harmonizar os 4 relatos. A harmonia, sim, entre Mateus, Marcos e Lucas. Ok, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 colocam para o final do ministério de Jesus. Então aí, harmonia. Mas quando você pega os 3 e confronta com João, há desarmonia. Não bate. O tempo que aconteceu não bate. E se você disser que todos foram guiados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, então você está dizendo que o Espírito Santo, uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. Se você insiste, se você continua dizendo que os 4 relatos foram guiados pelo Espírito Santo, mas que aqui está ficando claro que os 4, ou melhor, os 3 os sinóticos não estão sendo harmônicos com João, estão conflitando, mas se ainda assim você diz que todos foram inspirados pelo Espírito Santo, então você está dizendo que o Espírito Santo ele entra em conflito consigo mesmo. Ou seja, o Espírito Santo guiou a João a dizer que Jesus purificou o templo no começo do ministério de Jesus. Aí quando o mesmo Espírito chega para Mateus, Marcos e Lucas, ele diz o seguinte: olha, a purificação do templo vocês vão colocar no final do ministério de Jesus. Aí vamos dizer que os 4 se conheciam. Aqui eu estou imaginando, certo? Aí vamos dizer que Mateus, Marcos e Lucas perguntassem para o Espírito: Espírito, mas eu li no Evangelho de João que isso aconteceu no começo do ministério de Jesus, e eu creio que João foi inspirado por ti, Espírito Santo. E aí, como é que fica? Será que foi isso, irmãos, que aconteceu? Se foi isso, então o Espírito Santo, a resposta vai ser: bom, eu inspirei ele errado, eu orientei ele errado, o certo é esse. Irmão, se você continuar dizendo que tudo foi inspirado pelo Espírito Santo, então eu quero lhe dizer que você está dizendo que o Espírito Santo ele disse uma coisa para João e outra coisa diferente para os 3 acerca do mesmo episódio. Essa é a conclusão, ok, meu irmão? Esta é a conclusão óbvia. Então, continua a minha pergunta. A purificação do templo aconteceu no início do ministério de Jesus? Você disser sim, conforme João narra, então João está certo, né? Se João está certo, os 3 estão errados, porque os 3 colocam no final. Mas vamos inverter aqui, vamos criar uma outra situação. De acordo com os historiadores, com os que investigam, eles dizem que o último evangelho a ter sido escrito foi o Evangelho de João. Então vamos lá. Quando João foi escrever o seu evangelho, suponhamos que ele conhecia já os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Tendo ele em mãos esses evangelhos, suponhamos, então ele tinha consciência do que ele estava lendo e do que ele ia escrever. O que eu quero dizer? Quando João coloca
a purificação do templo para o começo do ministério de Jesus, e ele conhecia o que está escrito nos 3 evangelhos, ele colocou de forma consciente, ou seja, ele sabia que estava conflitando, ele estava discordando dos outros 3. Esta é a verdade, meu irmão. Ele estava discordando dos outros 3. E aí eu lhe pergunto, se João estava discordando dos outros 3, e ele estava inspirado pelo Espírito Santo, isso quer dizer o quê? Que os outros não foram inspirados pelo Espírito Santo. Ou se você acha que os outros 3 foram inspirados pelo Espírito Santo, então você vai ter que concluir que João não foi inspirado pelo Espírito Santo. Ok? O que você acha? Eu gostaria que você dialogasse comigo. Eu gostaria que você dialogasse. Ok, meu irmão? Dialogue comigo. Seja sincero com você mesmo. E veja que eu aqui, praticamente eu não afirmei quase que nada. Eu só estou aqui indagando, eu estou questionando, eu estou fazendo perguntas. E as respostas estão com você. Eu gostaria que você dialogasse comigo. Ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.